Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar aqui mais uma vez com os irmãos, gravando esse programa Jovens Destemidos, falando um pouco sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é infinita. O irmão Brando diz que nenhum homem conhece tudo. E nós sabemos que é uma fonte inesgotável. Sempre que nós estamos precisando de alguma coisa, nós pegamos a mensagem para ler. E podemos ler a mesma mensagem, o mesmo título, 7, 8, 9, 10 vezes. Nós sempre vamos encontrar coisas novas, porque a palavra não é uma cisterna rota, né? Ela é uma fonte inesgotável. Bem, nós estamos iniciando hoje um estudo sobre o livro de Ezequiel, um livro muito tremendo, com muitos símbolos. O irmão Branham cita, né, 3 livros que falam muito de símbolos e fala de profecias sobre os tempos que virão, coisas que hão de ser, que Ezequiel, Daniel e o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar o livro de Ezequiel, que é um livro tremendo, irmãos. É um livro maravilhoso, um livro assim que anima a nossa fé. É um vinho, é um estímulo para o Espírito Santo, né? Quando nós vamos vendo essas coisas, nós nos animamos e enchemos de estímulo, né? Porque é maravilhoso, muito maravilhoso. Então eu peço que os irmãos não saiam daí, deixe o seu joinha aí embaixo, deixe o seu comentário, compartilhe com seus irmãos, porque o que nós temos aqui é coisas ricas, maravilhosas, e não é para ficar no nosso intelecto, né? Lembrando na mensagem de Apocalipse capítulo 4, segunda parte, ele diz assim, na oração, antes dele começar a pregação, ele fala: Deus, nos ajude a trazer isso de uma forma simples, mas com a unção do Espírito Santo. Que nós possamos trazer isso de uma forma simples, mas com a unção do Espírito Santo. Amém? Então fique conosco aí e ative o sininho para os irmãos acompanharem os capítulos seguintes da nossa jornada sobre o livro de Ezequiel. Agora eu gostaria que o irmão colocasse uma foto aí. Essa foto que está aparecendo para os irmãos agora é a foto do irmão Branham pregando em 1957. E você vê algumas. Parece que está meio borrada a foto, né? Mas não está borrado, irmãos. Aí é o sobrenatural, o pilar de fogo, em volta do irmão Branham. Pode voltar a imagem para mim. Por que eu estou mostrando essa foto para os irmãos? Ezequiel capítulo 1 cumpriu nessa foto. E eu vou mostrar por quê. O irmão Branham que diz isso, não é eu que estou imaginando isso, não. O irmão Branham disse isso. E fique conosco aí que nós vamos mostrar isso. Agora, irmão, uma coisa muito importante que nós temos que falar aqui é o seguinte. Muitas vezes, né, nós que somos crentes da mensagem, às vezes nós passamos por isso e falamos, não, mas para que vamos estudar um livro da Bíblia, né? O importante é nós estudarmos as mensagens, nós lemos a mensagem. Eu concordo nisso. Mas são duas coisas conectadas entre si. O irmão Branham não veio pregar nada fora da Bíblia. Ele veio dar sentido à Bíblia, né? Então, a Bíblia e a mensagem devem estar conectadas entre si. E para nós entendermos a mensagem, nós temos que ler a Bíblia. Como é que nós vamos entender o que o irmão Branham fala se você não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia? Então, muitas profecias que o irmão Branham deixou nas mensagens, muita coisa que o irmão Branham fala nas mensagens, nós temos que olhar na Bíblia e ver onde o irmão Branham estava olhando. E o irmão Branham diz assim, ó Deus, dá-nos mais Daniéis nesse tempo do fim, porque Daniel, ele buscou entender a visão. A visão veio para ele, mostrou os símbolos ali para ele, mas ele não quis, não se contentou apenas com os símbolos, ele buscou entender. E quando ele estava lendo as mensagens de Jeremias, da mesma forma que nós temos a mensagem do irmão Branham, ele lendo os livros de Jeremias, ele entendeu pelas mensagens que o tempo da redenção sua estava próximo. Mas ele não parou apenas naquilo, ele foi orar e foi buscar entender, ele quis a revelação daquilo que ele estava tendo e o anjo veio e trouxe as 70 semanas para ele. Então você vê que o nosso ministério é esse aí, né? Você vê que redenção tem duas partes, é saindo de e entrando em. Moisés, que é um tipo do irmão Branham, tirou o povo de uma condição espiritual, mas agora nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós estamos entrando em. O irmão Branham diz que o ministério de Josué foi maior do que o de Moisés. Então aí você tira as suas conclusões, porque é tudo um tipo, o irmão Branham deixou o caminho só para nós seguirmos, né? Vejamos então, vamos em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz assim: E aconteceu no 30º ano
no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ele esteve sobre ele a mão do Senhor. Então veja aí uma coisa bem importante sobre Ezequiel. Ele era filho de Buzi, o sacerdote. Nós sabemos que tinha uma tribo que daquela família saiu os sacerdotes. Não podia vir um sacerdote da tribo de Judá, um sacerdote da tribo de Isacar, e etc. Não podia vir. Era só da tribo de Levi. Então, se Ezequiel era filho de sacerdote, ou seja, ele seria um sacerdote também. Ele era um sacerdote. Ele estava na tribo de Levi. Então, aqui mostra que ele era um sacerdote, mas ele também era profeta. Ezequiel era sacerdote e profeta. Amém? Verso 4 diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem, presta atenção, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela. Revolvendo-se, né, em volta dela. E um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Olha que coisa aí que Ezequiel começa a nos mostrar. Uma nuvem, no meio da nuvem, ao redor, um fogo, em volta dela um fogo, né, com uma cor de âmbar. Verso 26, vamos lá. Diz assim: e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem. O irmão Branham diz na mensagem Apocalipse 4 que esse semelhante a um homem é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Continua. Na parte de cima sobre ele. 27. E via como a cor de âmbar e como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo. Presta atenção, dos seus lombos para cima, dos seus lombos para baixo, vi como a semelhança de fogo ao resplendor ao redor dele. Tá vendo? Ao redor do Filho do Homem, fogo. Vamos entendendo, eu creio que os irmãos já estão conseguindo captar mais ou menos o que eu quero dizer aqui, né? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Como assim um arco que aparece no dia da chuva? O arco-íris, o arco celeste, que aparece na nuvem no dia da chuva. Preste atenção nisso. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Agora, irmão, eu quero basear aqui a minha mensagem hoje, baseado numa mensagem chamada Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, que eu separei alguns parágrafos do parágrafo 153 até o parágrafo 202, né? Até o 202. Não todos os parágrafos eu separei, mas eu separei alguns pontos sobressalentes e os irmãos vão ver que maravilha é isso aqui que nós vamos ver nesse programa. Amém? Então tá, o irmão Branham lê essa escritura que nós acabamos de ler aqui de Ezequiel capítulo 1, e ele diz assim no parágrafo 156, ele começa a chamar a atenção do povo, a importância que tem essa escritura aqui. Preste atenção. 156, o irmão Branham diz: ouçam, sejam espirituais. Tenham entendimento e nos seus próprios corações aqui, eu lhes suplico no nome de Jesus que guardem isso para si mesmos, mas apenas recordem quão abençoado é. Então presta atenção, o irmão Branham fala: eu lhes suplico no nome de Jesus que guardem isso para si mesmos. Então isso é uma coisa individual. Você vai receber essa revelação individual, mas ele suplica que você guarda isso para você. Guarda isso e recorde quão abençoado é. Tá vendo? Que o irmão Branham deixa aqui para nós. Então isso aqui é uma coisa muito grande. É algo gigante, é algo muito grande para o tempo que nós estamos vivendo. Preste atenção. Siga aí o nosso estudo aqui. Agora, preste atenção. Ezequiel, ele vê
uma nuvem e em volta dela um fogo. E no meio do fogo, né, uma cor âmbar, saiu uma coisa de âmbar. Depois ele vê um trono, né, semelhante de um trono, e vê o Filho do Homem. Em volta do Filho do Homem, algo na aparência de cor âmbar, certo? Até aí tudo bem, eu creio que os irmãos estão nos acompanhando aí de forma didática, né? Vamos bem devagar. Agora preste atenção aqui. Cor âmbar. Os irmãos já devem ter visto o nosso título aí, cor âmbar. Âmbar, né? Sempre âmbar. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, que é a mensagem que nós vamos usar bastante aqui, 153, o Brando diz assim: observe a cor do Espírito de Deus, o qual estava acima da semelhança dessas 4 criaturas. Era âmbar. Âmbar é o verde amarelado. Agora observe. Verde amarelado, âmbar. Ó, ele é o mesmo ontem. Ele revelou a si mesmo para Ezequiel no meio da visão de Ezequiel. Esta luz que ele viu vindo acima das 4 criaturas viventes era verde amarelado. Quando ele chegou para João, ele apareceu em esmeralda, que é também uma cor verde amarelada. Ele chega agora para o revelador em verde amarelado. Ele chega para nós em verde amarelado. A luz, ande na luz. Ele é a luz. Então veja aí, a luz de Deus. Agora vamos seguindo aqui, ó. 158. Agora, para que você possa saber que a cor da luz que está com o Senhor e a luz do Senhor que segue o Senhor, isto é o Senhor, é âmbar, verde amarelado. Esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje. Tá vendo que o irmão Brando diz? Está conosco hoje uma luz cor âmbar. Como os cientistas tiraram sua fotografia? Verde amarelado, âmbar. Quando era um garotinho, eu a vi pela primeira vez. Vocês recordem, nos velhos tempos aqui, eu sempre lhes disse antes da própria foto ser tirada. Era um verde amarelado, que é âmbar. Agora, para lhes mostrar que é o Espírito do Senhor. Vou pedir para colocar uma foto aí para os irmãos verem. O irmão Brana e o pilar de fogo na sua cabeça. Olha a cor. Essa é a cor âmbar. Cor âmbar que está aí. Preste atenção nisso. É a cor âmbar. Pode voltar para mim. Agora uma coisa bem interessante aqui, ó, no 159, o irmão Brana diz aqui que quando ele era criança, ele viu pela primeira vez. Agora, irmão, sabe o que eu acho maravilhoso nessa mensagem? Eu disse aqui sobre a Bíblia, nós conectarmos a Bíblia com a mensagem, mas existe uma outra coisa também que é muito bom nós falarmos aqui, é sobre a vida do irmão Brana, que também sai uma mensagem para nós da vida do irmão Brana. Porque, preste atenção, quando o irmão Brana prega o 5º selo, e ele fala sobre as almas debaixo do altar, e ele mostra no final da mensagem, né, sobre os compartimentos que tem no céu, antes dele pregar sobre isto, ele foi lá no céu. Deus deu a experiência dele ir além da cortina do templo, ele ver o céu e depois ele ter segurança daquilo que ele estava pregando, porque ele foi lá, ele foi no céu. Então o irmão Brana está nos falando aqui sobre a cor âmbar, a luz de Deus, que é o pilar de fogo, o Logos, certo? Isso eu creio que os irmãos já sabem disso aí. Então antes do irmão Brana falar sobre essa cor âmbar da luz, ele viu primeiro, desde garotinho ele via essa luz cor âmbar. Então agora ele tinha segurança de pregar sobre isso. Então vai nos acompanhando. Bom, isso aqui é maravilhoso. Nós estamos apenas começando. Preste atenção. Estamos apenas começando. Agora no 168, preste atenção nisso aqui, irmão. Lembrando diz assim: a glória do Senhor cobria sua igreja porque ele está em sua igreja. Irmão, eu vou deixar aqui em cima alguns programas que nós gravamos sobre o ancião de dias e um semelhante ao filho do homem. Irmão Branco falou assim, ó, a glória do Senhor cobria sua igreja porque ele está em sua igreja. Certo. Mas Ezequiel não falou que a glória do Senhor estava em volta da igreja. Falou que estava em volta do filho do homem. Quem é o semelhante ao filho do homem? É a noiva. Certo? Então esses programas que nós deixamos aqui em cima para os irmãos é justamente eu explicando sobre isso. O ancião de dias e o semelhante ao filho do homem representa a noiva, né? É Jesus na noiva, certo? Jesus na noiva. Ó, Ezequiel fala que vamos lá de novo, verso 26. E por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças,
Havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. O irmão Brana diz no parágrafo 154 dessa mensagem, os irmãos podem pegar aí, que esse semelhante a um homem, a figura semelhante a de um homem é o filho do homem, que é Jesus Cristo, certo? Então é o filho do homem, o semelhante ao filho do homem, que João viu em Apocalipse capítulo 1. Na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Aí, tá. Mas Ezequiel tá falando que é o filho do homem, certo? Mas o irmão Brana vai no 168, o profeta da era, e explica que esse filho do homem é a glória do Senhor em volta da igreja. Certo? Em volta da igreja. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, que os irmãos vão entender isso aqui mais a fundo, né? Então, 168, o irmão Brana diz assim: a glória do Senhor cobria a sua igreja porque ele está em sua igreja. Amém? Ó, isso soa como tolice aos insensatos. Ó, não fala que o filho do homem, o semelhante ao filho do homem é a igreja. Isso soa como tolice aos insensatos, o irmão Brana fala. Mas quão grande é isto para aqueles que creem nisto, vem? No 171, o irmão Brana diz assim: agora vamos tomar outro. Ambos, Ezequiel e João, o viram no mistério de suas cores e luz. E chamaram de cor âmbar. João mais tarde, você que está anotando as escrituras, 1 João 1, 5 ao 7, João mais tarde, e ele esteve na ilha de Patmos por cerca de 3 anos, quando ele escreveu o livro. Quando ele voltou, um velho com seus 90, em 1 João 1, 5 e 7, ele disse: Deus é luz. João teve uma experiência, ele o tinha visto e ele sabia que ele era luz. Luz eterna, não luz cósmica, não luz de lâmpada, luz elétrica, luz do sol, mas luz eterna. Ó, como eu amo, Deus é luz. Então aí tá, irmão. Deus é luz. Não luz elétrica. Não é essa luz que tá me iluminando aqui para os irmãos me ver. Não é essa. Ele é uma luz de cor âmbar. No 202. Nós vamos voltar no 168 aqui. O irmão Brana falando que era noivo, isso aqui. 202. Então nós o vemos no círculo do arco verde, cor âmbar. Este esverdeado. O que o verde representa? Vida. As sempre verdes são verdes, sempre permanecem verdes, é vida. O que isso significa? Que Deus tem prometido, como ele fez um juramento lá atrás em Gênesis, que ele colocou o arco-íris no céu, que ele não destruiria mais esse mundo com água. Ele também fez o seu juramento e jurou por si mesmo que toda a semente de Abraão, ele a ressuscitará. Tá aí o irmão Brana nos falando sobre a cor âmbar. Cor âmbar. Calma aí, irmão. Não saia do vídeo. Continue aí. Tem muita coisa maravilhosa. Veja bem. Nós vamos chegar naquela foto que nós falamos no começo. Mas antes nós temos que falar sobre isso aqui. Vamos voltar lá em Ezequiel, no capítulo 1. E vamos ver o que Ezequiel, no verso 28, disse. Ó. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Que arco que aparece na nuvem no dia de chuva? Não é o arco-íris de 7 cores? Né? Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Agora eu quero mostrar algo aqui para os irmãos. Veja aqui. Ó. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 4. As escrituras, elas se completam, irmãos. Então nós estamos indo para Apocalipse 4, mas as escrituras, elas não são separadas uma coisa da outra. Não, elas são juntas. Vamos ver aqui, ó. João, ele viu uma coisa parecida que Ezequiel está vendo aqui. Certo? Ele viu uma coisa parecida. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim. E depois dessas coisas, o que João está vendo? O irmão Brando diz que depois dessas coisas, depois das eras. Anota isso aí, irmão. Depois das eras. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Eis que estava uma porta aberta no céu.
E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, aquela primeira voz que ele ouviu lá em Apocalipse 1, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. O que é essa esmeralda aqui? O que é essa esmeralda? Também é a cor verde amarelado, o Mombrana vai nos mostrar aqui. Então ele está vendo uma coisa bem parecida. Ele fala que o arco celeste estava ao redor do trono. E Ezequiel vê o trono, mas ele vê o filho do homem assentado no trono e o arco em volta do trono. Certo? E João está vendo a mesma coisa aqui. Está vendo a mesma coisa. Não é nem praticamente, talvez a mesma coisa. Está vendo a mesma coisa aqui. Está vendo lá no final. Veja bem. Eu creio que os irmãos estão conseguindo nos acompanhar. Então ele vê o arco celeste. Vamos lá então. O que esse arco representa? Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 165, Mombrana diz assim, ó, veja, as cores âmbar, vindas do fogo. Você vê isto agora? Âmbar. Esta é a cor âmbar vinda do fogo. Aqui embaixo diz, e aparência como de um arco, ou um arco-íris, no dia da chuva. Arco-íris nos dias após uma chuva. Preste atenção. Aparência como de um arco-íris. Ó. Armand Brana, nessa mensagem, ele vai em Gênesis capítulo 9 para nos mostrar o arco celeste. Gênesis 9, verso 3 diz assim, o meu arco tenho posto nas nuvens. Isso é depois de Noé. Os irmãos conhecem a história. Depois de Noé, depois do dilúvio, daí depois da chuva, daí vem o arco, né? O meu arco tenho posto nas nuvens. Será que não está parecendo muito com Ezequiel, irmãos? Este será por sinal da aliança entre mim e a terra, ou seja, o concerto, o pacto. Então, um arco entre as nuvens significa o pacto de Deus entre ele e a terra, certo? Vamos lá. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Que coisa, irmãos. Então me lembrarei do meu concerto, do meu pacto, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Perfeito, vamos lá. Então o Mombrana vai falar assim, no 174, no parágrafo 174. Ele diz assim, ó, veja, o concerto era vida para Noé, que ele o havia poupado. Mas o concerto que Deus fez consigo mesmo foi um arco-íris. Então, peraí. Vamos parar aqui um minutinho. Peraí. Vamos lá. O arco-íris era o pacto que Deus fez com ele mesmo. Como assim? Você não faz um pacto com outra pessoa? Não, ele fez o pacto com ele mesmo. E ele jurou por ele mesmo, porque não tinha maior do que ele para jurar. Porque sempre que nós vamos jurar, Mombrana diz, você jura por alguém maior que você. Você jura pela sua mãe, pelo seu patrão, né? Mas e não tinha ninguém maior para ele do que para ele jurar. Então ele jura por ele mesmo. Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que o Mombrana diz aqui. Ó. Agora eu lhe mostrarei qual era o concerto de Noé para com Deus em 1 minuto. Mas este aqui era o próprio concerto de Deus consigo mesmo, um arco-íris. Agora nós descobrimos que o concerto então é um sinal. Um sinal. Deus disse que era um sinal aqui. Ele não disse? Vem. O arco era um sinal consigo mesmo. Para quê? Para quando ele olhasse para aquele sinal, em volta da nuvem, ele parasse a sua ira. Certo? Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Quando ele ficasse irado com aquilo lá, ele olhasse o pacto e ele parasse a sua ira. Agora nós vimos aqui que esse arco estava em volta da nuvem, estava em volta do Filho do Homem. Volta da igreja. Esse arco também, tanto o Filho do Homem, essa nuvem aí representa o Filho do Homem, tanto essa nuvem como o arco também, representa, esse arco-íris representa a igreja também. Vou mostrar para os irmãos isso daqui, irmãos. Isso aqui é forte, irmão, é tremendo. Esse arco aqui representa a igreja. Então, esse arco, esse concerto em volta,
é que quando Deus olhasse para a igreja, olhasse para a noiva do Senhor Jesus Cristo, ele parasse a sua ira. Por que os irmãos acham que o julgamento não caiu de uma forma suprema sobre a terra? É porque é uma noiva aqui. Quando ele olha para o seu conserto, ele olha para a noiva, o seu julgamento para. Eu e você, irmãos, estamos parando o julgamento de Deus. Os irmãos lembram da história de Abigail? Quando Davi estava irado para matar Nabal? Quem que parou na frente de Davi? Abigail. E parou a ira de Davi. Da mesma forma nós, Deus está irado com esse mundo, Deus quer vir, quer destruir tudo. Todos esses sinais de terremotos, de pandemia, de guerras, tudo isso é um sinal que Deus está irado, mas quem está parando é um conserto que ele deixou aqui na terra, que é eu e é você. Eu vou comprovar tudo isso aqui que eu estou falando, irmão. Tudo isso aqui que eu estou falando. Vou mostrar aqui para os irmãos. Veja bem. Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Vamos indo passo por passo, os irmãos vão entender onde eu vou chegar, certo? Vamos lá, 180, parágrafo 180. O Brando diz assim, ó, a mesma coisa que João viu. Jesus, o pacto de Deus, aceito nos limites dos céus, e ao seu redor havia um arco-íris, ao redor do trono semelhante à esmeralda, a irmã Brando fala, esmeralda âmbar, uma luz verde ao redor do trono. Louvado seja Deus. Observe, o de Noé, primariamente composto. O arco-íris de Noé era formado de 7 cores primárias. Qualquer um sabe que o arco-íris tem 7 cores. Agora, quais são as 7 cores? O Brano vai falar vermelho, laranja, violeta. Não vermelho. Vermelho, laranja, verde, azul, anil e violeta. Essas são as cores do arco-íris. Agora, nós temos uma coisa profunda aqui. E eu apenas terei que acertar seus pontos salientes, porque está ficando muito tarde. Agora recordem, laranja, ou vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora, se você observar 7, observe 7 arco-íris, 7 cores. Quero dizer, arco-íris de 7 cores, que significava 7 arcos. Então presta atenção aí, ó. Olha o que o irmão Brano está falando aqui para nós. 7 igrejas refletindo 7 luzes, cada luz em volta uma na outra. Nós vamos falar depois sobre o significado dessas cores, mas preste atenção. Começou com o vermelho, Depois do vermelho veio o laranja, que é um reflexo do vermelho. Depois do laranja veio o amarelo, que é o vermelho e o laranja misturados, formam o amarelo. Depois verde e azul formam o preto. Então vem o anil, e do anil vem o violeta, que faz parte do azul. Oh, aleluia, como Brando diz. Não vê você? Deus, em seu arco-íris de 7 cores, seu concerto que ele fez, um concerto que através das 7 eras da igreja, das 7 cores, ele pouparia a terra. Tá vendo aí, ó? 7 eras da igreja. Quando fala 7 eras da igreja, não tá falando de dispensação, não tá falando disso, tá falando de uma igreja. Deus fez um concerto com a igreja. Então, esse concerto, o irmão Branco fala aí, 7 cores são a igreja, 7 eras da igreja. Então tá falando da noiva. Uma noiva que foi separada em 7 eras da igreja. Então o concerto que ele fez é a noiva. Quando ele olhasse para a noiva, a ira dele parava. Até o rapto do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu creio que os irmãos estão acompanhando aí de uma forma com maestria, né? O que ele faria? 183. O que ele faria? Recordem. Ele fez isso com a terra, sua cor. Mas agora observe. Este arco-íris somente, horizontalmente, apenas cobre... Agora preste atenção nisso que o irmão Brano vai falar. Apenas cobre a metade da terra. Isso era tudo que o colorido arco-íris de Noé. Cobria somente a metade da terra. Era um arco, isso é tudo que você pode ver. Mas quando João viu em sua cor esmeralda, ele cercava todo o trono de Deus. A metade ainda nem foi dita, ele coloriu. A terra apenas faz um arco, é apenas a metade disto. Essas são as eras da igreja. Então vamos lá. O arco que Deus fez com Noé, esse arco-íris, você pode ver, depois que chove, quando o arco-íris se forma, você pode ver que ele começa num canto e ele vai terminar no outro, não é? Começa aqui e termina aqui. Agora o arco que João e Ezequiel viu, ele faz aqui, mas ele dá uma volta. Certo? É isso que o Brando está nos falando aqui. É um pacto completo. Esse pacto aqui, ele vai e tem um fim. Mas o outro arco, ele completa tudo.
184, Irmão diz assim: mas quando João viu nessa cor âmbar, a cor âmbar, ele cercou e cobriu ao redor como um ralo. Um ralo. Irmão Brana bate em alguma coisa. Um halo de cor âmbar cercava seu ser. Vem? Uma cor. Um Deus sobre tudo, através de tudo, em tudo, mas ali estão as 7 eras da igreja. Presta atenção. O irmão Brana diz, então tem 7 eras, essas 7 cores representam as 7 eras, certo? Mas João, ele viu, depois disto, ele viu um outro arco que cobria, que não era só uma cor. Lembra que o arco-íris, ele tem 7 cores. Mas João viu um outro arco que só tinha uma cor só, que era a cor âmbar. Irmão, que Deus me ajude aqui a trazer isso aqui bem claro para os irmãos. Deus me ajude. Vamos lá. Vamos lá. O irmão Brana vai nos falar aqui sobre o diamante. A cor original é o âmbar, certo? A cor original é âmbar, a cor de Deus. A luz de Deus é a cor âmbar, um verde amarelado, certo? Agora, para transformar em 7 cores, você pega um diamante e você passa com a cor âmbar pelo diamante, ele vai refletir 7 cores, certo? Vai refletir 7 cores. O irmão Brana vai dizer no parágrafo 189 assim, ó. Mas aqueles grandes diamantes, agora, ali estão eles, apenas uma grande esfera. Mas quando eles os pegam e apanham máquinas elétricas e os lapidam, e fazem um diamante lapidado, e quando eles o lapidam, é para refletir as cores de fogo do seu quilate. E ele refletirá as 7 cores também. Ó, como Jesus. Então, o diamante lapidado é Jesus, certo? Jesus, o Espírito de Deus desceu, que é a cor âmbar, desceu em Jesus, e Jesus ele foi moído, foi lapidado como um diamante, para quê? Para refletir o pacto, que são as 7 eras da igreja. Porque depois de Jesus não veio as 7 eras da igreja? Era o pacto, Deus perdoando. Então Jesus é o diamante. O Espírito de Deus, que é a cor âmbar, bateu no diamante e refletiu a igreja, refletiu nós. Você lembra que quando o soldado fincou aquela lança, saiu água, sangue e saiu o Espírito, saiu a noiva daquela ferida de Jesus. Então nós saímos de uma ferida de Jesus Cristo. Amém? Irmão Brana diz isso. Então o diamante, que é Jesus, ele foi lapidado, foi cortado. E essa cor âmbar passou pelo diamante e refletiu 7 cores, que é a igreja. Aleluias. 193, o irmão Brana diz assim, ó. Aquela grande joia. O que foi isto? Era perfeito. Foi na idade de 33 anos e meio, quando Deus a colocou naquela grande máquina de trituração, quando ele o tomou e começou a moldá-lo. Ele o lapidou, ele o moeu, ele o feriu. 195. Aí está vosso arco-íris, de 7 cores. Ele foi ferido por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o lapidou, o feriu, o moeu, o lapidou, para que ele pudesse refletir, através das suas agonizantes feridas, perdão de pecados, alegrias, paz, benignidade, bondade, mansidão, humildade. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 frutos do Espírito que refletiria de volta em seu povo. Tá vendo aí, ó? Ele foi ferido, moldado, formado para que a luz de Deus, brilhando através do corpo... O que é a luz de Deus, irmãos? O que é? É a cor âmbar. Então a luz de Deus, para que a luz de Deus, brilhando através do corpo daquele homem, pudesse redimir o mundo inteiro. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. Observe as cores do arco-íris como elas refletem. 196. Agora, preste atenção. Então nós vimos aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Antes de nós entrarmos no 196. Jesus é o diamante, certo? Foi lapidado, foi cortado, foi triturado. Deus feriu ele. Das suas feridas surgiu a noiva, que é a luz âmbar, passando no diamante e refletindo. Agora, preste atenção nisso, irmãos. Houve um homem chamado Isaac Newton, um grande cientista, que ele colocou um prisma na janela da sua casa, um prisma que ele ganhou numa feira, colocou na janela da sua casa, e a luz que vinha do sol, que, detalhe,
é a cor âmbar também que vem do Sol, você pode ver que a luz do Sol é uma cor verde amarelada. Aquela luz que veio do Sol bateu no prisma e refletiu na cortina da casa dele refletiu 7 cores. A luz bateu no prisma, do prisma refletiu 7 cores. E o diamante também é um prisma, certo? É um prisma também. E se a luz do Sol bater no diamante, reflete 7 cores. Preste atenção nisso, irmãos. Segura isso aí. Então aqui é a mesma coisa que o Mobrana está falando. Ele vê isso. Agora esses grandes cientistas, né? Mobrana fala de Einstein, que Einstein ele viu a questão dos corpos, né? Se dois corpos rápidos, numa certa velocidade, que ele faz a conta, eles podem atravessar entre si numa velocidade muito grande. Eles atravessam. E o Mobrana diz assim, Einstein, se ele colocasse isso numa forma espiritual, ele nos mostraria muita coisa. Isaac Newton também, ele viu uma coisa que, se ele tivesse uma mente espiritual nisto, ele nos mostraria uma coisa tremenda também. Porque o que o irmão Brano está nos mostrando aqui é a forma espiritual disto. Uma coisa, ou seja, a forma mais real disto. Isaac Newton, ele colocou o prisma na janela, a luz do Sol, nós sabemos que é Jesus, bateu no prisma dele e refletiu 7 cores. Certo? Mas vamos lá. Vamos no 196. Até aí os irmãos estão entendendo. Mas antes, deixa eu colocar apenas a imagem aí do experimento de Isaac Newton. Deixa eu mostrar essa imagem aí para os irmãos. Aí você vê a luz do Sol, bate no prisma e reflete na cortina 7 cores. Esse foi o experimento de Isaac Newton, certo? Que é muito parecido aqui. Se Isaac Newton tivesse uma mente espiritual, ele nos mostraria muita coisa aí, certo? Vamos então no parágrafo 196. Vejamos o que o irmão Brana diz aqui. Ó. Mas quando João o viu aqui, o que era isto? O dia da redenção havia terminado. Estava tudo acabado. Agora, observe. Então ele o viu de volta em sua condição original. Uma cor âmbar. Não apenas a metade do mundo. Isso apenas pode. O Sol apenas brilhando em uma metade do mundo por vez. Não, o Sol apenas brilha em uma metade do mundo por vez, vem? Enquanto ele gira. Mas quando João o viu, ele parecia uma pedra de jaspe sardônica. Cores âmbar. Misturadas juntas, você tem um âmbar. Então o irmão Brano diz, quando você mistura as 7 cores, você tem a cor âmbar. E o âmbar era a cor ao redor do trono. Ó, que coisa, ó, eu lhe digo que poderemos apenas seguir e seguir. Agora preste atenção aqui, irmão. Vamos lá. O que o irmão Brano está dizendo aqui nesse parágrafo? Certo, se você colocar o diamante, bateu a luz do Sol, que é a luz do Espírito Santo, bater no diamante, reflete 7 cores. Certo? Até aí tudo bem. Mas o que o irmão Brano está dizendo aqui é que João viu, ó, diamante bateu a cor âmbar aqui e transmitiu 7 cores. Mas o irmão Brana diz que João viu depois das 7 cores. Ele viu de volta a cor original. Ou seja, depois dessas 7 cores ainda tem a cor original de volta. A cor original volta. Não fica nas 7 cores, ela volta. Mas como que nós fazemos para que a cor original volte? Preste atenção que eu disse aqui de Isaac Newton, não foi? Eu disse aqui Isaac Newton. Não foi isso que eu disse? Isaac Newton, ele não parou aí. Ele percebeu que tinha uma forma de transformar essas 7 cores de volta na cor original. E ele afirma ser a cor branca. Mas o irmão Brano nos mostra aqui que a cor original mesmo, a cor de Deus, é a cor âmbar. Tanto é que a luz que vem do Sol não é a cor branca, é a luz âmbar. Isaac Newton, ele fala que é branco, mas o profeta, que é um cientista espiritual, diz que é a cor âmbar. Vamos lá então. Como que faz para 7 cores voltar a ser a luz original? Isaac Newton, ele observando isso, ele pegou um outro prisma e ele colocou na frente das 7 cores. Quando as 7 cores bate no prisma, volta a ser a cor original, a cor âmbar. Então, João, ele viu que no final era a cor âmbar, João viu. Os irmãos estão me entendendo? Mas como que faz para voltar? O diamante, Jesus Cristo, tem que voltar novamente. Ele tem que descer na terra
e a igreja voltar e se casar com ele e se tornar um. Aí volta na cor original. Por isso que nós estamos vivendo, irmãos, além da era. Nós não estamos mais na era de Laodiceia. A era de Laodiceia acabou para nós. Agora nós passamos pelo prisma e agora nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Certo? E ele desceu em 63. Lembra da nuvem? Que em volta da nuvem tinha um arco? Ele desceu mostrando que o seu pacto ele guardou. Ele guardou o seu pacto. Guardou a sua aliança. Ele mostrou que em volta daquela nuvem estava a aliança de Deus. Por isso que ele está olhando para a direita. Lembra que Jesus na cruz ele olhou para o ladrão da direita e perdoou? Ele estava mostrando que ele perdoa. E você pode ver que quando você vira a foto para a direita, Jesus está olhando para a terra. Não é isso? Então ele está olhando para, falando, você, meu povinho, eu te perdoei. Não é isso mesmo? É exatamente isso. Vou pedir até para o irmão colocar a foto aí da nuvem. Observa aí a nuvem. Tá vendo que ele está olhando para a terra? E olhando para a direita é o ladrão da direita, o ladrão. E ele está olhando para a terra, olhando para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Isaac Newton, ele pega o prisma. Ele uma forma intelectual, ele fazendo seus experimentos científicos. Se ele tivesse uma mente espiritual, ele nos mostraria alguma coisa. Ele coloca o seu prisma na janela sem saber. A luz do sol bate no prisma, transforma as 7 cores. Depois ele pega o prisma novamente, coloca na frente das 7 cores e volta a ser a cor original de volta. Certo? Isso é o que João viu. João viu depois do prisma. Ele viu a cor de volta. Ele viu o pacto de volta. Ele viu eu e você sentado no trono de volta. Porque o semelhante ao filho do homem, o irmão Brandon disse aqui, ó. O semelhante ao filho do homem não é a noiva? O irmão Brandon diz isso lá no 100 e... Qual parágrafo mesmo? Vamos ver aqui. O irmão Brandon diz no 168. A glória do Senhor cobria a sua igreja porque ele está em sua igreja. Então, isso representa a igreja. Quando a igreja se casa com o Senhor Jesus Cristo se torna um, é o prisma, vindo e transformando em um só. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa tremenda isso aqui. Agora, lembra da foto que eu falei para os irmãos? Aquela foto que eu mostrei para os irmãos? Eu vou mostrar aqui. O irmão Brandon estava pregando em Portland, se eu não me engano, em 1957. E aí 2 fotos são tiradas. Veja aí a primeira foto. O irmão Brandon pregando. Veja aí o tamanho da flor, da plantinha, tá vendo? Agora mostra a segunda foto. Veja que a flor, que essa planta cresceu. E a imagem está toda borrada. Mas não é borrada. Isso é o pilar de fogo. Era a glória do Senhor em volta do irmão Brana, dos lombos para cima, dos lombos para baixo. Tá vendo? Exatamente o que Ezequiel viu. E a planta cresceu, mostrando que era o poder vivificador que estava ali, vivificou a planta e ela cresceu. Certo? E ali estava a glória do Senhor em volta do irmão Brana. Certo? Todas as 7 cores em volta dele, mostrando que o tempo do pacto chegou. Irmão Jonas, você tem certeza que isso aí é a glória do Senhor em volta do irmão Brana? Não fui eu que falei, irmão. Irmão Brana que fala isso. Eu só estou repetindo o que o irmão Brana falou. Vamos ver o irmão Brana falando então? 161. O irmão Brana diz assim: eu quero que vocês recordem, Deus ainda existe nas mesmas cores. Dos lombos para cima, fogo cor âmbar. Filmado com uma câmera ou com uma câmera colorida. Âmbar, dos seus lombos para cima, dos seus lombos para baixo. E todo ao redor. Muitas cores, como as de arco-íris no céu, depois de uma chuva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo continua em seu poder, permanece na sua igreja neste último dia. Aí está você, não eu. Eu estava apenas ali de pé. Tá vendo? O irmão Brano tá falando da foto dele. Ó. Não era eu. O irmão Brano fala, não eu estava apenas ali de pé. Mas era uma foto que foi tirada. E eu quero que você olhe para aquilo. Exatamente o que Ezequiel viu. Tá vendo o irmão Brano falando aí? Ó? Exatamente o que Ezequiel viu. As mesmas cores, a mesma forma, e agiu do mesmo modo, e resplandeceu do mesmo modo das criaturas viventes. O que é isto? As criaturas viventes representam a igreja viva, a igreja que está vivendo através do poder e da ressurreição de Cristo. Aquelas mesmas cores âmbar cobriam isso dos lombos para cima e dos lombos para baixo. Pode olhar aí, ó. Dos lombos para cima, do lombo para cima e para baixo estava cobrindo o irmão Brana. 162, o irmão Brana diz assim, ó.
Não existe mais conjectura. A ciência tirou a fotografia. Veja suas cores. Apenas olhe para as cores de fogo ali, vem? O arco-íris, veja essa cor esmeralda amarelada. Agora, nessa câmera, foi apenas uma câmera comum de fotógrafo. Era uma câmera colorida, fotos coloridas, Kodachrome, Color. Veja, a cor esmeralda ali. Se eu pudesse colocar em uma luz em algum lugar onde você pudesse ver isto atrás, pode você ver agora? Como um arco-íris. Vejam as faixas de um lado para o outro como arco-íris, cada uma cor diferente. Entraremos nisso daqui a poucos minutos. O que são aquelas cores e o que elas refletem? Aquilo simplesmente faz com que meu pobre coração salte de alegria. E ao saber que nesses dias que estamos vivendo, que Cristo, quando todos os outros terrenos são areias movediças, todos os outros terrenos, eu penso, por que não posso dizer isto? Por que não posso fazer um mundo ver isto? O mundo não foi formado para ver isto. O mundo não vê isto. Eles nunca verão isto. Mas a igreja está recebendo o abalo mais forte que ela já teve. Tá vendo, irmãos? Nunca foi permitido para o mundo ver uma fotografia como essa. A cor âmbar. Nunca foi permitido. Só os profetas viam isso. Mas agora a noiva tem o privilégio de ver isso porque ela está passando no maior momento da sua história. Essa foto aí do irmão Brana, essa foto que eu mostrei para os irmãos, cumpriu Ezequiel capítulo 1, mostrando Deus em volta do Filho do Homem do irmão Brana. Mas agora Deus não está mais em um homem, Deus está na igreja. E agora a glória do Senhor está em volta da igreja. Essa foto comprovou Ezequiel capítulo 1. Uma coisa bem interessante, mano, eu estava vendo o que os teólogos dizem sobre Ezequiel 1. Eles falam sobre a cor âmbar, fala disso, fala daquilo, e vão lá, e vão cá, chegam até a ir até parte do caminho. Mas quando nós vemos o que o profeta nos diz, como que isso é bem familiarizado para nós, como que isso é só para nós, só para a noiva, né? Nós vemos quão grande é essa mensagem e quão maravilhoso é nós seguirmos essa mensagem. Eu espero que esse programa tenha te abençoado, tenha vivificado o seu ser, ver como que essa mensagem ela é tremenda e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.